A paz do Senhor Jesus, bom dia! Estou aqui para falar com você um pouquinho sobre batalha espiritual. A batalha espiritual, como eu já disse em alguns estudos aí no YouTube, ela existe, ela é constante. Por isso encontramos ela na Bíblia e precisamos prestar atenção. Afinal de contas, o diabo anda ao derredor, bramando como um leão, procurando uma brecha. Se ele não encontra, ele levanta e cai, derrotado. Amém? Se ele encontra uma brecha, ele entra e faz um grande estrago, certo? Então, quero ler com você aqui uma passagem bíblica muito conhecida, a parábola da viúva persistente. Está lá em Lucas 18, do 1 ao 8. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhe fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? São várias perguntas aqui de Jesus nesta parábola. Então, aqui nós temos um juiz frio, que não se importa com o próximo, que não teme a Deus, mas uma viúva persistente que estava lá todos os dias pedindo para que ele julgasse a sua causa contra o seu adversário. Então, Jesus aqui está explicando: se nós entrarmos na presença dele todos os dias, buscando ele em oração, clamando a ele, orando, buscando, tendo obediência, fugindo da aparência do mal, temendo, tendo respeito às coisas de Deus, à sua palavra e aos seus mandamentos, acaso Deus não faria justiça para você ou para mim? Acaso Deus não daria ouvidos para mim e para você, que clama a Ele dia e noite por algo que arde no seu coração? Ele te deixaria esperando muito tempo, muito tempo? Não, se Ele vê que o teu coração está quebrantado, está arrependido e está clamando por justiça diante do Senhor, por algo que você precisa, por algo que você necessita, talvez ainda hoje, Ele com certeza não vai te deixar esperando. Ele te fará justiça e depressa. Será rápido. Contudo, ele diz aqui no finalzinho do 8, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então, uma boa pergunta. Nós temos essa fé
Nós estamos gerando essa fé todo dia nas coisas que não vemos, mas cremos na Nova Jerusalém, nas ruas de ouro, estarmos com o nosso Rei, sermos chamados, sermos separados por Ele, vinde benditos de meu Pai, caminhar por fé, não por vista, como diz a palavra aqui, chegaria o dia que o justo viverá pela fé, viveria pela fé. Então nós precisamos usar uma arma poderosa que está aqui no versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre. Então essa arma poderosa é a oração. A oração contra Satanás, seus principados e potestades. Porque Deus, Jesus já nos deu a autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões. E não precisamos ter medo. As únicas armas nessa terra poderosas o suficiente para penetrar o espírito humano, invadir o território do inimigo, anular os poderes malignos e destruir as fortalezas de Satanás na nossa vida, na vida da nossa família, nos nossos planos, nos nossos sonhos, na nossa saúde, no nosso ministério, nas nossas finanças, são oração e jejum. Existem forças demoníacas organizadas, poderes espirituais e governantes das trevas. Os espíritos da confusão, da violência, da avareza, do ódio, do assassinato, da rebelião, do terror, da lascívia, da perversão, da corrupção, pairando sobre as comunidades, cidades e nosso país. Eles estão em toda parte, nas ruas, em nosso local de trabalho, lugares que convivemos com as pessoas, enfim, em todo lugar. Um dos objetivos das hostes malignas é destruir tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que tem sabedoria, tudo que é honesto, tudo que é bom, tudo que procura agradar a Deus. O diabo veio para matar, roubar e destruir. A primeira coisa que ele quer destruir é as nossas famílias. São as nossas famílias. Querem também derrubar governos, perverter a justiça e estabelecer líderes imorais e ateus. Querem acabar com a democracia e instaurar regimes totalitários como a força governante na Terra. Desejam desacreditar os líderes cristãos e enfraquecer a sua influência nas cidades, nos países, silenciando-os. E para isso os demônios usam muitos líderes, muitas pessoas que estão dentro da igreja para envergonhar o evangelho, para dar mau testemunho, para que todos, quando olhem para nós, para aqueles que estão fazendo a coisa direito, as coisas certas, estão evangelizando, estão se preocupando com o próximo, estão procurando ganhar almas, não estão olhando para as vidas através de seus interesses pessoais, mas sim do reino de Deus. E aí todos são julgados juntos.
Mas a palavra de Deus diz que os escândalos viriam dentro da casa do Senhor, até mesmo porque a peneira, quando começar, ela começa dentro da casa de Deus. Então, os escândalos viriam no meio do povo, com líderes, pessoas até conhecidas e tudo mais. Mas ai daquele porque vem o escândalo. E nós sabemos que a peneira de Deus, o joio e o trigo será separado por Deus, porque ninguém engana Deus, engana o homem, mas não engana Deus. E no momento certo, no momento de Deus, Deus retira todo o joio. Amém? Então, a influência dos demônios são atacar desta forma, usa essas formas para denegrir a palavra do Senhor, para envergonhar os filhos de Deus, para envergonhar as pessoas que estão ali clamando, buscando, e muitos que não estão, que estão parados, que estão apenas dormindo espiritualmente, eles correm nesse momento um grande risco de se basear mais no homem do que nas coisas espirituais em Deus. Amém? Os demônios também pretendem dividir o corpo de Cristo, causando disputas, invejas nas igrejas, para fazer com que nos desviemos do caminho e do nosso propósito verdadeiro, que é ganhar almas para o reino de Deus. Esses seres malignos trabalham ainda para acabar com as famílias, provocando desentendimento, briga nos lares, vícios nos lares, entre os cônjuges, lançando semente de rebelião no coração dos adolescentes e semeando nos lares o sentimento de rejeição no coração, a desconfiança ao próximo, a amargura, o ressentimento, a falta de liberar perdão. E por fim, o propósito dos demônios é destruir todos os cristãos. Ele tenta roubar a nossa alegria, anular a nossa confiança em Deus e fazer-nos voltar as costas para o Senhor e pecar contra Deus, nos afastando dele e fazendo com que as nossas orações não sejam ouvidas por Deus devido ao pecado que nos separa de Deus. Querem impedir que alcancemos a estatura perfeita de Cristo e esforçam-se para que deixemos de orar, de aplicar a palavra na nossa vida e de cumprir a vontade do Senhor. Esses poderes malignos e principados estabeleceram em muitas pessoas, na mente, fortalezas na mente, cauterizando a mente, para que não entendam a palavra, para que não tenham ânimo para buscar, para orar, para interceder, para tirar um tempo com o Senhor, para confessar os seus pecados, para liberar a palavra e dizer que libera o perdão, seja para quem for, colocando essa pessoa na cruz de Cristo. Então, esses poderes malignos, eles vêm para bombardear a nossa mente. Os demônios não sabem o que nós pensamos, mas ele nos lança maus pensamentos para que nós possamos falar ou fazer atos
que ele possa ter uma brecha para trabalhar na nossa vida. Então, esses poderes malignos, eles estabelecem fortalezas, não só na nossa mente, nosso coração, mas na nossa cidade, no nosso país. Amém? E então, com a intenção de destruir tudo que ele achar pela frente. A força humana não é capaz de destruí-lo, mas a tua aliança, a tua fé, a tua certeza da sua salvação, a tua confissão que você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele te cobre com o sangue de Jesus, e há diferença naquele que serve e naquele que não serve a Deus. Não importa o que estiver acontecendo ao nosso redor. Se você tem uma vida de busca, de oração, de arrependimento diante do Senhor, porque pecadores, irmãos, somos todos pecadores. A palavra diz que Deus olhou, não viu um justo sequer, e aquele que diz que não tem pecado já pecou. Então precisamos confessar os nossos pecados, sempre entrando na presença do Senhor em oração e pedindo perdão por atos, palavras, pensamentos, que nós erramos, que nós pecamos, que nós julgamos, por tudo que fizemos, até por aquilo que nós já esquecemos. Nós devemos pedir perdão pela nossa família, pela nossa casa, que Deus todos os dias tenha sua infinita misericórdia de nós, para que possamos perseverar, que todos os dias renove as nossas forças como a da águia, e que nós possamos estar camuflados, escondidos no sangue de Jesus. O diabo pode até andar ao nosso derredor, mas ele não triunfará contra nós, contra a igreja do Senhor Jesus. Amém? Muitos são atacados fisicamente, mentalmente. Muitas vezes a pessoa acha que a sua força está até sumindo em certas ocasiões. Vem desânimo, vem dúvida, e acaba se instalando no nosso íntimo. Alguns buscam direção de Deus, pois querem ouvir a sua voz e conhecer a sua vontade, com relação às decisões importantes que deve tomar. E realmente a sabedoria vem do alto. Salmo 121 diz, né? Alguns que se esforçam choram, imploram e clamam a Deus. Entretanto, os céus parecem de bronze muitas vezes. Parece que você pede, você clama, você olha para os céus, você diz: o meu socorro vem do Senhor. Mas parece que o céu está de bronze, está fechado. Você termina e pensa: será que Deus me ouviu? Evidente que te ouviu. A palavra de Deus lá em Isaías 65, 24 diz que antes que pronunciássemos qualquer palavra, o Senhor já sabe o que vamos pedir. Amém? Sentem como se as suas orações não conseguissem atravessar essa barreira. Só tem uma maneira que Deus não ouve a nossa oração. Quando estamos em pecado, não queremos arrependimento, não queremos mudança, e nós temos o livre-arbítrio, os dois caminhos: o caminho estreito da renúncia, da busca de Deus, de liberar perdão, de não aceitar as coisas que não são de Deus, procurar agradar a Deus olhando para a sua palavra.
ou o caminho largo, o caminho que tudo pode e não se importam com Deus. Amém? Então, a escolha é nossa. Deus deixou essa escolha para nós. Amém? Como o grande guerreiro Davi, desde as profundezas de seu espírito clamam: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando de mim esconderás de mim o teu rosto? Está lá no Salmo 13:1. Temos grandes exemplos ali com a história de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, mas que pecou, que errou, assim como nós. Mas ele ia lá, se arrependia, buscava, clamava e desejava a presença de Deus na vida dele, em tudo que ele fazia. Por isso, ele é o homem segundo o coração de Deus. Deus não nos abandonou. Ele não esqueceu de ninguém, de nenhum de nós. Os cristãos estão lutando muitas vezes contra principados e potestades, que é uma batalha espiritual, que estabeleceram uma fonte de linha de defesa, uma barreira para nos impedir de receber as respostas de nossas orações, assim como aconteceu com Daniel, quando ele aguardava a resposta de oração e o anjo chegou e disse: desde o primeiro dia foi ouvido sua oração, mas o príncipe da Pérsia me impediu. Ele estava numa luta espiritual com um principado da Babilônia, que era o príncipe da Pérsia. Antes de experimentar vitórias nesta vida e antes que uma cidade ou nação possa experimentar as mudanças espirituais de que tanto necessita, temos de nos envolvermos profundamente com o Espírito e romper a barreira que o inimigo erigiu usando as armas poderosas que Deus nos deu: oração, jejum e cumprir a palavra do Senhor, amando a Deus acima de todas as coisas e amando o próximo como a ti mesmo, e procurando todos os dias ser santo como ele é santo. Tudo posso, mas nem tudo me é permitido. Eu tenho que prestar atenção em cada ato, em tudo que eu vou fazer e lembrar que eu sou hoje templo do Espírito Santo. Tenho uma aliança com Jesus Cristo de Nazaré. E isso faz com que o Espírito Santo habite em mim, me avise do perigo, me mostre, me dê revelação, ministre sobre a minha vida a cura interior, a paz de espírito. Amém? E se você ainda não teve essa vontade ou não teve coragem por alguma razão de falar: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Porque muitas vezes, irmãos, nós achamos que todos somos filhos de Deus. Não somos. Somos criaturas de Deus, criados por Deus. Passamos a ser filhos de Deus e cordeiros com Cristo quando nós declaramos com nossa boca: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. E isso, querido, você pode fazer aí assistindo essa live. Você pode fazer na sua casa, você pode fazer na igreja, você pode fazer aí no seu trabalho. Mas é necessário que você fale para que os demônios, principados e potestades ouçam. Porque eles não sabem o que você pensa.
Deus saberá que você está fazendo uma aliança, mas o diabo não saberá. Então ele voltará a querer te lançar maus pensamentos. Mas ele, ouvindo da sua boca que você tem agora uma aliança com Jesus Cristo de Nazaré, e que você aceita ele no seu coração, na sua mente, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus, que você aceita ele como teu único e suficiente Salvador, consagrando tudo que você tem, sua vida, seus descendentes, seu cônjuge, suas finanças, tudo que é seu, seu ministério, consagrando a Jesus Cristo de Nazaré. Ele pode se levantar, mas ele não pode te tocar. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós te damos graças, Senhor, por esta palavra. E realmente, Senhor, nós precisamos todos os dias gerar mais fé no nosso coração, buscar mais a Tua presença, estar atento sempre em oração, em jejum e cumprindo, Senhor, a Tua palavra, pois nós um dia nos dispomos a colocar a mão no arado e a tua palavra diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, o Senhor não se agrada. Pai, que nós possamos todos os dias romper todas as barreiras, tomar posse da autoridade que o Senhor Jesus nos deu, de pisarmos em serpentes e escorpiões, em nome de Jesus. Pois a tua palavra diz que tudo que ligar na terra será ligado no céu, tudo que desligarmos na terra será desligado no céu. E em nome de Jesus, todos os demônios, principados e potestades que tentam atacar a vida dessa pessoa que está me ouvindo, a nossa vida, nosso ministério, em nome de Jesus, amarrados sem nenhuma ação sobre essas vidas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, proibidos de atuar na mente, de atuar nas emoções, no corpo físico, proibidos em nome de Jesus de atuar nas finanças, nos sonhos, nos projetos, proibidos de atuar em nome de Jesus na igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, proibidos de atuar em nome de Jesus em cada ministério, em cada líder, em nome de Jesus. Esses demônios já estão amarrados, amordaçados, entregues nas mãos de Jesus Cristo de Nazaré. E somente Ele sabe onde colocá-los. Pai, nós te apresentamos também a nossa nação, o nosso presidente. Em nome de Jesus, que a cobertura do sangue de Jesus esteja sobre a vida dele, dando direção sobre todos esses momentos juntos que estamos passando, não só no nosso país, mas em todas as nações no mundo. Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, os teus filhos. Sabemos que o Senhor é Jeová Jireh, o Deus que provê, e o Senhor proverá hoje ainda naquilo que eles mais necessitam, aquilo que eles mais têm te pedido, mais têm clamado e mais têm buscado, em nome de Jesus, para que eles possam levantar, renovar as suas forças como a da águia. Reveste os seus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.